Bom dia! Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio, ao Obrigado. encontro ESA de hoje. E deixar seu celular ajustado dessa forma. Vamos dar início aqui, né? Conseguindo ajustar. Dr. Sim, Jucimar acabou de entrar aqui na nossa live. audiência ilustre. Então, Lindo amigo. audiência ilustre do amigo professor Jucimar. Agradecemos a presença dos colegas que já estão aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Esse projeto, nós temos, além do projeto das ESAs realizadas aqui pela OAB Goiás, já estamos com esse projeto há quase 2 meses, desde o início aí das paralisações. E, paralelamente, nós temos também esse projeto dos encontros ESAs, né, realizados aí diariamente. Temos uma programação intensa desses encontros, né, e hoje nós estamos juntos aqui, a ESA Goiás e a ESA Minas Gerais. E agradeço a sua disponibilidade em estar conosco, ao Dr. Moisés também, né, que nos auxiliou aqui na programação, na estruturação, representando a ESA de Minas Gerais. Quero agradecer e registrar os cumprimentos também do diretor-geral da ESA Goiás, que acabou de entrar aqui, Dr. Rafael Lara Martins. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo. Hoje nós trataremos sobre o federalismo e a autonomia dos entes para estabelecer medidas de combate à pandemia. Nós estabelecemos aqui um roteiro para que possamos debater sobre o assunto e passo a palavra para que você faça seus cumprimentos iniciais, enquanto o pessoal vai entrando aqui na nossa live para nos acompanhar e, em sequência, a gente já passa a debater o assunto, tá? Obrigada. Perfeito. Em primeiro lugar, né, bom dia a todos. Agradeço aí, sobretudo, à professora aí, Luciana, pelo convite. Agradeço ao meu querido amigo, Dr. Moisés Monteiro, pela oportunidade de estar aqui dividindo com os colegas advogados, né, um pouco, né, da nossa lida diária na advocacia, né, nesse momento em que acho que a palavra de ordem talvez seja solidariedade, né, vamos tentar um pouco conversar com os colegas advogados, dividir com eles nossas angústias, nossas inquietações, nossos comentários sobre esse momento delicado aí que estamos a viver, né? Então, agradeço aí, professora, pelo convite, por nos recepcionar. Agradeço ao professor Dr. Moisés Monteiro, agradeço ao Dr. Rafael Martins e à doutora Silvana Lobo, né, que comanda as respectivas escolas de advocacia. Digo para mim que é uma alegria enorme participar de qualquer evento da ESA. Sempre me recordo de que, segundo ouvi lá em casa, meu avô teria sido o idealizador, fundador e primeiro diretor da ESA de Minas Gerais, que seria a primeira do Brasil. Ele sempre foi um sonho dele, né, a educação em si, e esse sonho ele levou para a advocacia enquanto na criação da escola da advocacia, né? Peço desculpas pelo atraso, tem um problema um pouco sério com a tecnologia ainda. Estamos ainda nos acostumar com essas novas formas de comunicação. Tive aqui um problema, né, para poder logar no Instagram, mas acho que está tudo em ordem agora. Acho que vai ser uma grande oportunidade, né, de bater o papo aí com os colegas da advocacia nessa integração Minas-Goiás. Bacana, obrigada. E só apresentando, eu estou como conselheira seccional da OAB, assim como o Dr. Flávio também é conselheiro seccional pela OAB de Minas Gerais, e ele também integra como membro consultivo a Comissão Especial de Direito Administrativo do Conselho Federal, né? Então, tem desenvolvido um trabalho aí em âmbito tanto da seccional, né, tanto no âmbito nacional nessa comissão. Tiveram reunião ontem, né, da comissão via online, a primeira, né, que vocês realizaram. Exatamente, fizemos nossa primeira reunião virtual comandada lá pelo nosso presidente José Cristóvão, vice-presidente Canindé, e foi muito interessante, né? Foi a primeira virtual. Tivemos a oportunidade, né, de estabelecer aí algumas metas, estratégias, né, de trabalhos aí da comissão. Já tínhamos feito muito pelo WhatsApp, algumas medidas
sobretudo uma iniciativa muito interessante da doutora Sara, nossa colega de conselho e de comissão aqui em Minas Gerais, né, de suspensão dos prazos nos procedimentos administrativos. Era algo que estava até um pouco esquecido. Suspendeu-se todos os prazos imediatamente no procedimento jurisdicional, mas esqueceu-se dos administrativos. E isso foi uma iniciativa da comissão que acabou dando certo, né? Enfim, agora vamos partir para uma outra etapa, que é a divulgação de conhecimento, que talvez seja uma das funções mais importantes aí da nossa OAB. Não, bacana. Eu vou pedir licença aqui. O doutor Josimar está falando que realizaremos colégio de presidentes, comissões de direito administrativo das seccionais. Bacana, mais uma iniciativa. É verdade, é verdade. Uma dos planos, né, do nosso presidente Cristóvão é, de fato, nacionalizar as comissões de direito administrativo, a gente conseguir uma comissão de direito administrativo em cada uma das unidades da federação, das nossas seccionais. E esse colégio de presidente, muito bem lembrado pelo colega Josimar, vai ser de suma importância, né, na implementação desses desejos de todos nós administrativistas. Bacana. Registra também aqui a presença. Acabou de entrar a nossa diretora, a doutora Tatiana de Vizier. Seja muito bem-vinda. Agradeço a presença de todos e todas vocês e peço licença. Nós temos o hábito de desativar os comentários para que a gente possa aqui desenvolver nossos temas, nosso roteiro proposto, né? E vou desativar os comentários nesse momento para que a gente possa passar para o nosso roteiro aqui pré-estabelecido, até também para os colegas possam te ver melhor. Doutor Flávio, nós havíamos estabelecido aqui alguma pauta para debate, né? E o primeiro ponto aqui que nós iremos discorrer para que a gente possa compreender a atual conjectura aqui do Pacto Federativo, né? Que é o nosso objeto de análise nessa live dessa manhã. E o primeiro ponto aqui que nós ficamos para desenvolver é acerca do federalismo tripartite, né? Previsão lá no artigo 2º da nossa Constituição Federal e organização do Estado, lá a partir do artigo 18, estabelecendo quais são as competências, as atribuições de cada uma das entidades federativas, e passo a palavra para que você possa desenvolver nesse primeiro momento essa fundamentação do ponto de vista constitucional, para que a gente possa chegar aqui no ponto fulcral, né, por assim dizer, que é justamente analisar essas medidas que têm sido adotadas por parte dos estados. Perfeito. Obrigado, professora. Acho que é importante, né, esse momento e essa oportunidade de poder trazer isso a debate, porque isso talvez esteja no cerne de toda a polêmica, inclusive política, que nós temos acompanhado aí desde o início da pandemia. Né? Essa discussão, essa infeliz ausência de interação entre os entes da federação e, às vezes, até uma certa competição entre eles na forma de estabelecimento de medidas de combate aí à pandemia. Né? E aí é importante lembrar, porque talvez muitos não saibam, né, que a Constituição da República de 88 ela inaugurou uma forma de federalismo que fez incluir os municípios como entes federativos autônomos que gozam de, em alguns pilares aí, de igual independência e condições de estabelecer as políticas, de estabelecer normas, enfim, que sejam igualmente dos interesses seus e locais, como diz a Constituição da República. Né? É o que nós chamamos, então, do federalismo tripartite, né? Que está inscrito, né, na Constituição da República, né, e que coloca estados, União e municípios em igualdade de condições, todos eles entes autônomos. Né? A gente lembra que o artigo 1º fala, né, que a Constituição é uma união indissolúvel, né, desses entes, dos estados, municípios e da União, né? E o artigo 18, por sua vez, estabelece que se tratam de entes autônomos. Ambas as disposições, elas se tratam de cláusula pétrea, conforme consta do artigo 60, para o 4º, inciso 1 da nossa Constituição. Né? Então, qualquer medida, né, que, inclusive legislativa, portanto, né, e de alteração da Constituição, que vem de alguma forma afetar essa forma de federalismo, né, violaria uma cláusula pétrea e, portanto, seria, assim, inadmissível.
de toda forma, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida interessante, professora, para a gente poder lembrar, né, e culminar nas discussões finais que vão tratar aí sobre eventuais embates sobre o estabelecimento de políticas de combate à pandemia entre municípios e União, entre municípios e estados, enfim, é importante lembrar que eles estão em igualdade de condições, né, reconhecida a autonomia e assegurada essa autonomia por meio de formas de fomento financeiro, né, que acho que não convém entrar aqui em debate, mas para poder assegurar que parte dos tributos recolhidos por um determinado ente, eles obrigatoriamente pertencem a outro ente, né, que deve receber esses recursos dos tributos recolhidos, e daí é que se fomenta a autonomia desses entes. Não, bacana. É importante a gente traçar, né, esse ponto inicial, porque a gente vai fazer algumas análises, né, das ADIs propostas recentes nesse período pandêmico, e é importante a gente ficar estabelecido nesse primeiro momento acerca dessas competências, dessas atribuições constitucionais das entidades federativas, e já partindo para os pontos específicos, né, a gente poderia comentar um pouco sobre a saúde na Constituição, a regulamentação lá do artigo 196, né, da nossa Constituição, que trouxe as diretrizes constitucionais a serem observadas aí pelas entidades federativas. Perfeito, estamos aqui a falar de pandemia e de saúde, portanto, né? De fato, nessa forma federativa da Constituição, né, o que a gente encontra, sobretudo, a União deve respeitar a autonomia dos demais entes, e os outros entes, por sua vez, eles têm um dever de fidelidade e cooperação com o princípio da união desses entes. Né? No que toca à saúde especificamente, a saúde ela foi elevada à categoria de direito social, está no artigo 6º da Constituição. Há o entendimento de que isso estaria também incluído, né, de alguma forma, ainda no artigo 1º, que fala da defesa da dignidade da pessoa humana, e evidentemente essa dignidade pressupõe uma saúde de qualidade, e também aí se colocaria. E vamos ao artigo 96, que também o legislador constituinte, no 96, 97, 98, enfim, ele destinou um capítulo específico à saúde em nosso texto constitucional. Tamanha a importância dada à saúde como preceito fundamental do texto constitucional, com o estabelecimento de imposições, né, a todos os entes da federação, né, num sistema único de saúde, como lá colocado na legislação constitucional e depois nas legislações infraconstitucionais. Né? Com relação às competências, é importante colocar, e isso talvez seja o cerne de todo o debate em questão, né, é de que o cuidado com a saúde ele é tido como uma competência comum de todos os entes da federação. A gente for analisar ali os artigos 21, 22 e 24, o cuidado com a saúde ele é algo de competência comum. Ao passo que a o ato de legislar sobre saúde, sobre os deveres de saúde, enfim, ele é entendido como uma hipótese de competência concorrente. Né? Então, apesar de se entender uma hierarquização do Sistema Único de Saúde, ainda assim se permite, né, pelo texto constitucional, né, que os demais entes da federação, e não só a União, né, resguardados os seus interesses, e aqui é importante trazer a discussão, né, o que a doutrina entende nessa concorrência legislativa possível e na competência comum, né, a questão da predominância do interesse. Né? É aí que se avalia, no caso específico, né, qual seria o ente mais afeto para poder tomar a iniciativa legislativa ou executiva no geral. Era a predominância do interesse no caso concreto, né, e no caso específico dos municípios, né, o interesse local ali em discussão. Bacana, você já acabou adentrando no próximo tema aqui do nosso roteiro pré-estabelecido, né, que seria acerca dessa divisão das competências em relação à saúde. Então, acho que a gente já pode avançar um pouco mais, tratar agora específico acerca das normas afetas ao enfrentamento do Covid-19. Aqui em Goiás, em específico, nós tivemos, eu destaco aqui a regulamentação por meio de 2 decretos. O primeiro dele, em 13 de março de 2020, né, assim que foi o boom, né, da pandemia,
que dispôs o decreto 9.633, que dispôs aí sobre a decretação de situação de emergência e saúde pública aqui no estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus, o Covid-19. E nós vivenciamos aqui o isolamento total durante a vigência desse primeiro decreto. E mais recentemente, no último dia aqui, 19 de abril de 2020, foi regulamentado o decreto 9.653 com o mesmo disposição do decreto anterior, só que flexibilizando, né, acerca do isolamento, possibilitando aí que algumas atividades do setor empresarial retomassem as suas atividades, mas com devidos cuidados. Então, estamos sob a égide, né, por assim dizer, desse período da vigência aqui no estado de Goiás, desse decreto, o decreto 9.653, e ele tem um prazo de vigência de duração por 150 dias. Então, até meados aí, final de setembro, início de outubro, nós estaremos nas mesmas condições, se não vier um decreto superveniente, né? Mas estamos sob a égide aqui dessa regulamentação. Então, a situação que nós temos vivenciado, pelo menos aqui no estado de Goiás, eu moro em Goiânia, né? E o prefeito aqui, a prefeitura acatou, né, essa determinação do decreto estadual, que é o maior município, né, aqui do estado, e os outros municípios também, assim, acabaram regulamentando no mesmo sentido. Então, o que nós temos atualmente, assim, a realidade imposta a nós é com base na regulamentação por meio desse decreto de 19 de abril de 2020. Conta para nós como que está a situação aí em Minas Gerais, para que a gente possa adentrar aqui nessas normas do enfrentamento do Covid-19, tanto no âmbito aí nacional, né, das normatizações emanadas por parte da União, e aqui em Goiás eu já acabei situando um pouco do período que nós estamos vivenciando. É interessante saber das iniciativas aí do estado de Goiás, o que né, e o que eu acho pertinente, já faço aqui uma confissão sobre minha posição particular, que eu acho que é interessante mesmo no federalismo que vivemos, no estado multicultural, no estado tão plural como o estado brasileiro, né, que sejam respeitadas essas peculiaridades locais. Acho que ninguém melhor do que o gestor do seu estado e posteriormente do seu município para poder estabelecer quais seriam as medidas mais eficazes, né, de combate aí a essa pandemia, né? Então, evidentemente, né, a gente acredita que, de alguma forma, as escolhas dos gestores locais, né, no estabelecimento de medidas mais rígidas ou menos rígidas, né, respeitem e se atentem a cada uma das determinações locais. Aqui em Minas Gerais, o que nós tivemos, né, a gente pode identificar, há alguma divergência entre as estabelecimento de políticas entre a capital e o estado de Minas Gerais, né? A capital se propõe numa política mais rígida, ao passo que o estado, né, ou pelo menos o que a gente tem identificado, um pouco menos rígida. O estado adotou uma forma interessante até de estabelecer suas políticas públicas, que, embora tenha havido um decreto inicial, ele instituiu um comitê, e esse comitê, com figuras das mais diversas áreas que possam, porventura, opinar, ele estipula deliberações, e não normas impositivas na forma de decreto, né? E essas deliberações são orientações, porventura, a serem seguidas pelos demais entes. Então, eu entendo até que respeita bastante a autonomia dos municípios. E é interessante, no estado igual Minas Gerais, uma política nesse sentido, que são 853 municípios, um estado tão variado, com regiões tão díspares do ponto de vista econômico e social, né? Então, eu acho que é interessante essa forma de condução, sempre respeitando as peculiaridades locais. Eu já me confesso aqui, um municipalista de coração. Eu acho que é a melhor forma, porventura, de gestão. Né? Sobre as normas em si, professora, o que eu
pude compilar nesse período aí de estudos sobre a pandemia. Eu acho que é interessante trazer, no primeiro momento, as disposições normativas internacionais, não especificamente normas em si, mas algumas deliberações internacionais, né, que a gente, e até mais antigas, anteriores um pouco à pandemia, porque a pandemia nós temos todas as orientações da OMS e também da OEA. Né? Mas, no ponto de vista do bem-estar humano, da dignidade da pessoa humana, a ONU já há algum tempo tem algumas orientações de que o Estado deve, de alguma forma, né, respeitar os indivíduos, proteger os indivíduos e realizar, né, e são usados esses 3 verbos, e realizar a dignidade das pessoas, desses indivíduos. É uma orientação dada já há algum tempo pela ONU no aspecto da dignidade da pessoa humana e, propriamente, da saúde. Eles usam 4 palavras que também são muito interessantes, que é a disponibilidade, a saúde, os serviços de saúde em si, eles devem estar sempre disponíveis ao cidadão, eles devem ser acessíveis, é preciso que haja uma aceitabilidade por parte do cidadão e que esses sejam serviços de qualidade. Isso são metas já até relativamente antigas, estabelecidas pelas entidades internacionais, pelos órgãos internacionais, aos quais o Estado brasileiro faz parte, e que são muito importantes, né, na determinação das políticas a serem estabelecidas agora, nesse momento. Além disso, né, além dessas metas, digamos assim, estabelecidas pelos organismos internacionais, né, a gente pode entrar depois, eventualmente, né, na força normativa das disposições das organizações internacionais de saúde. Isso é muito interessante, né, que eu estava a estudar a DPF 672, que eu pretendo falar um pouco mais dela mais tarde, que foi ajuizada pela nossa OAB, pelo Conselho Federal da OAB, uma peça muito robusta, e no bojo dela há a doutrina e há uma orientação no sentido de que o Brasil, enquanto membro das organizações internacionais, ele deve seguir peremptoriamente as determinações da Organização Mundial da Saúde. Não teria como fugir disso, porque parte desse sistema plurinacional. Né? E há essa defesa muito interessante, ao qual eu confesso, me filio. Eu acho que no mundo globalizado como nós estamos, não é possível que o Estado haja individualmente. Né? Por isso que é preciso que haja essa harmonia entre todos os entes, né? Todos os entes supranacionais. Daí porque é tão interessante esse ponto abordado na peça da OAB. Né? E é interessante porque toda essa polêmica que nós temos verificado, medidas, isolamento vertical, isolamento horizontal, é uma doença grave, não é grave, tem que liberar o comércio, não tem que liberar o comércio. Eu acho que nós estamos vivenciando essa dicotomia já há 45 dias e ninguém aguenta mais. Mas é interessante que desde 3 de fevereiro, né, ou seja, muito antes da maioria da população ter notícia acerca da gravidade do que estávamos a enfrentar, o Ministério da Saúde já tinha declarado, por meio de uma portaria 188, estado de emergência de saúde, seguindo a orientação da própria OMS. Né? Logo depois foi editada a Lei 13.979, que é o marco legal de todo o combate, né, à pandemia. Essa lei já data de 6 de fevereiro, né, e ela é um marco legal, ela estipula diversas medidas de enfrentamento, com previsão, inclusive, daquilo que é objeto da maior polêmica que nós temos enfrentado, né, que é quarentena, o isolamento social, o teste obrigatório da população, enfim, são todas as diversas medidas lá implementadas, e aquelas que vão ser objeto de debate daí por diante, como as restrições de transporte, estabelecimento de circulação de pessoas, estabelecimento de diversas políticas, enfim. Depois disso, né, no dia 20 de março, né, foi editado o decreto 1082, que regulamenta essa lei, e aí coloca algumas questões mais incisivas no combate, né, à pandemia, estabelecimento dos serviços essenciais, sobretudo, que poderiam continuar a funcionar, ao passo que os outros não deveriam funcionar ou deveriam funcionar com restrição. Né? No mesmo dia, 20 de março, nós temos a portaria também do Ministério da Saúde, que declara o estado de transmissão comunitária dessa doença, que é o suporte para se tomar todas as medidas, né, de isolamento social, enfim, de restrição
de algumas liberdades individuais com o objetivo de combate à pandemia, né? E também o decreto legislativo número 6, também do dia 20 de março, que estabelece o estado de calamidade pública nacional, né? Reconhece o estado de calamidade pública nacional, e isso é seguido por decretos estaduais, né, nas respectivas assembleias, e, por sua vez, por decretos municipais aqui em Minas Gerais, né? Eu até conversei com a assessoria da Casa Civil, eles optaram por que os decretos legislativos, os decretos municipais de calamidade pública, eles não fossem submetidos à câmaras municipais. Eles entenderam que eles deveriam ser submetidos à Assembleia, e é isso que tem sido feito aqui em Minas Gerais, né? E aí isso se espalhou estado afora. Então, o que é importante a gente colocar que essas medidas, né, normativas, elas já são relativamente antigas, né? As coisas estão fluindo bastante rápido, né? Já são do início de fevereiro, né? E existem muitos marcos legais colocados, né, no âmbito nacional, né, para dar suporte às medidas que estão sendo adotadas pelos demais entes da federação. Bacana, obrigado. Você desenvolvendo aí, eu lembrei de um dos princípios elencados lá em 92, na Conferência do Rio, né, Eco 92, na Agenda 21, aquela ideia, né, de pensar globalmente, agir localmente, respeitando o que você havia mencionado, essas particularidades, singularidades de cada uma das entidades dos municípios, mais de 5.570 municípios, né, brasileiros. Então, eu acabei fazendo esse link com esse princípio estabelecido lá na Agenda 21. É interessante, eu não me recordava. Ótima frase. No desenvolver da sua fala, eu fui lá na Eco 92 que bom. E recordei desse me permita princípio. Parafrasear depois, professora, e outras manifestações, se gostei bastante. O princípio, pensar globalmente, né? Porque a gente está aí lutando no combate a uma pandemia, né, provocada aí pelo coronavírus, Covid-19, mas a gente tem que agir localmente aqui dentro da nossa realidade, do nosso município, do nosso bairro, né, porque nós que estamos vivenciando aqui esse dia a dia nessa realidade, né, então me remeteu a esse princípio estabelecido lá em 92, na Eco 92, Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. Então, dando sequência aqui ao nosso debate, o próximo ponto que a gente havia delimitado aqui para que pudéssemos comentar era acerca das decisões, né, nas ações diretas de inconstitucionalidade propostas perante o STF, de número 6341 e a 6343, que dizem respeito a esses aspectos de competências, né, constitucionais. E também o ADPF 672, você já comentou brevemente sobre ela, e acho que a gente pode fomentar o debate agora com base concretamente nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Perfeito. Né, eu mencionei aí todo o marco legislativo nacional, pelo menos o que eu identifiquei, esse dos mais pertinentes, né, nessas ações de combate à pandemia. Né? E logo quando começou mesmo efetivamente as medidas mais efetivas, né, veio um primeiro questionamento do PDT, do Partido Democrata Trabalhista, né, por meio da ADI 6341, em que ele questiona o artigo 3º da lei 13.979, né? E ele como um todo, mas sobretudo os seus incisos e parágrafos que meio que centralizavam as medidas de combate à pandemia de alguma forma, no colo da União. A União estabeleceria absolutamente todas as políticas, a União que colocaria, pela leitura que se fez da norma, autorizações para funcionamento de determinado serviço, público ou não, das atividades que se entendesse por essenciais ou não, da circulação de mercadorias ou de pessoas ou não, ficaria tudo isso a critério da União. Né? E aí veio a ADI, sobretudo, pedindo uma interpretação conforme do artigo 3º da Constituição, porque se entendeu ali, né, que se estava a afrontar não só
a forma federativa e a autonomia dos entes da federação, como também a competência que a gente disse mais cedo, né, é comum e concorrente no que toca às políticas de saúde, né, em geral. Foi, de fato, uma medida muito interessante, porque o que nós vimos, né, e eu acho que talvez essa seja o grande agente provocador, talvez, de todas essas medidas, é uma opção do governo federal de uma atuação menos rígida, né, na forma Mais flexível, né? De combate à pandemia, né? E não só menos rígida, mas talvez até um pouco desinformada, porque existem ainda setores do governo que seguem um pouco a linha das entidades internacionais e dos outros países na forma de combate à pandemia. Existem outros setores que não, né? Que adotam um discurso, né, de que a forma de tratar esse problema não deveria ser tão radical. Né, aí discutiu-se sobre medicamentos possíveis formas de tratamento por meio de medicação, discutiu sobre as formas de isolamento horizontal e vertical, né, e aí entrou no linguajar da população em geral, esse tipo de discussão, termos médicos em geral, a gente passou a discutir isso, né, no dia a dia, no nosso cotidiano. Né? E diante, então, desse problema e dessa opção do governo federal, né, no sentido de adotar uma política, no mínimo, dúbia em relação ao combate à pandemia, né? Então veio a vontade dos demais gestores dos entes da federação, que são autônomos, que buscam agir com operação, têm essa fidelidade com relação à União, mas que têm também os seus interesses locais e conhecem a realidade local. Né? Sabe, por exemplo, quantos leitos de leitos de hospital eles possam ter, quantas unidades de terapia intensiva eles possam, porventura, ter, qual o grau o número de contaminados na sua localidade, enfim. E aí veio a vontade deles, portanto, diante da sua peculiaridade, da sua realidade local, né, estabelecer medidas que, porventura, não poderiam ser, né, pena de violar o disposto aí na Lei 13.979. Né? E aí veio, então, essa primeira ADI, que foi a primeira delas, inclusive, a ser julgada já há 2 semanas, né, em que se estabeleceu num debate muito interessante por parte do Supremo Tribunal Federal, e isso culminou, né, no estabelecimento da interpretação conforme pleiteada na inicial dessa ADI, no sentido de respeitar, né, a autonomia, respeitar a competência concorrente, a competência comum entre os entes da federação, para eles próprios estabelecerem, né, de acordo com as peculiaridades locais, de acordo com a discricionariedade, né, de acordo com o interesse público, eles próprios estabelecerem outras medidas, né, diversas daquelas que, porventura, entendam pertinentes ao governo federal. Sim, beleza. E já estamos avançando, já passamos aqui 40 minutos, passa rápido, né, para a gente estar fazendo, passa voando, né? E já nós temos aqui outros 2 pontos que a gente havia pré-estabelecido, antes de voltar aos comentários, para que a gente possa interagir com os colegas que estão aqui presentes e sanar eventuais dúvidas. E próximo ponto que nós havíamos ficado de comentar seria acerca da autonomia, né, o fato do príncipe trabalhista e as responsabilidades dos entes federativos. Acho que a gente já pode avançar para esse penúltimo ponto, né, para a gente avançar aqui nas discussões. Só antes de passar, professora, só um breve comentário sobre o resultado daquela DPF da OAB. Sim, né? sim. A OAB ela fez diversos pedidos, né? Ela principalmente identificou esse comportamento do Poder Executivo Federal, né? Pleiteou ao Supremo Tribunal Federal que determinasse ao Executivo Federal que se abstivesse de assim se comportar, que exigisse do governo federal implementasse medidas de auxílio aos que estão sofrendo com as medidas de isolamento social, né? Obrigá-lo a seguir a OMS e não interferir nas políticas do Ministério da Saúde, né? E, por fim, permitir aos estados e municípios que, diante da sua autonomia, adotassem as políticas que entendessem pertinentes. Né? E a liminar foi deferida parcialmente,
né? E eu achei interessante o voto do ministro Alexandre de Moraes, que ele descartou todos os outros 4 pedidos, e a meu juízo, com razão. Eu acho que não compete ao Poder Judiciário impor essas determinações ao Poder Executivo. Seria uma ingerência, a meu juízo, né, com a devida vênia, indevida, mas ali ele se reconheceu, ele acatou os últimos pedidos, né, voltando a essa questão da autonomia, de que estados e municípios têm autonomia para estabelecer as políticas de isolamento que entendam pertinentes, mais restritivas ou menos restritivas, mas desde que respeitado, né, o interesse local em respeito ao princípio da predominância de interesse. E ontem julgou-se mais uma DI, a DI da Rede 6343, que veio a referendar tudo que veio, já disse anteriormente, mesma coisa, mas essa especificamente sobre circulação de pessoas e mercadorias, né, disse que os entes da federação têm o poder para poder estabelecer as restrições que estabelecer pertinentes. Né, agora, sobre a sua pergunta, professora, foi um tema de muita polêmica no âmbito aqui principalmente, né, dos municipalistas aqui de Minas Gerais, acredito que em todo o Brasil também, foi aquela manifestação do presidente da República no sentido de que os entes da federação, estados e municípios, poderiam ser responsabilizados trabalhista, né, responsabilização pelas verbas trabalhistas, né, por conta das medidas de isolamento social que estão implementadas. Né? Eu conheci o fato do príncipe, né, descrito no artigo 486 lá da CLT, né, e aí era algo que era de pouco conhecimento de todos em geral, e aí foi interessante pelo menos porque resgatou um dispositivo quase em desuso, antigo e praticamente em desuso, e foi pertinente poder fazer um estudo sobre essa questão, né? Primeiro, a nosso juízo, né, de que não haveria a possibilidade de responsabilização dos entes da federação por conta das políticas de isolamento, né? Sobretudo porque o comportamento adotado, de alguma forma, as medidas de isolamento social estão a seguir normas internacionais e nacionais. Né? Tudo que se faz no âmbito do Estado de Goiás, como a professora disse, né, os decretos, primeiro mais restritivo, depois um pouco mais liberal, mais sobre o funcionamento de comércios, indústrias, enfim, né, estão seguindo normas nacionais e gerais. Né? Então, não haveria essa responsabilização diante disso. Né? Embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, é preciso colocar que ela deve ser objetiva com um nexo causal a uma determinada, a um fato concreto, uma pessoa determinável. Né? Nunca com relação a uma regra geral, que atinge a tudo e a todos. E aí não afastaria, de alguma forma, sobretudo, não teria como trazer essa responsabilidade. Né? Isso foi uma questão interessante de poder explicitar, porque já levou muitos prefeitos à preocupação. Né? Olha, vou ter que pagar agora verbas trabalhistas por conta dessas medidas que eu estou a adotar em busca da proteção do bem maior, que é a proteção à vida. Né? E o que a gente concluiu a partir dos nossos estudos é que não, porque era uma medida de caráter geral que segue normas nacionais e internacionais. Então, não haveria a aplicação do artigo 486 na hipótese. Bacana. E vamos já partir para o nosso último ponto aqui delimitado, para que a gente possa reativar os comentários aqui, para ouvir os colegas que estão presentes e sanar eventuais dúvidas, questionamentos dentro do que nós escorremos aqui. E os municípios, eles poderão aí flexibilizar, abrandar ordem restritiva por parte dos estados? Qual que é a sua opinião quanto a esse tema? Pois essa é uma pergunta interessante, professora, porque tudo que a gente viu nesse momento, né, é uma briga, digamos assim, uma peleja judicial no sentido de se permitir, né, todo o discurso é no sentido de se permitir que estados e municípios venham a adotar políticas mais restritivas no âmbito das liberdades individuais, né, de forma a combate à pandemia. Mas até o momento a gente não viu uma discussão se poderia o inverso, né? Se poderia de alguma forma o inverso. E eu acredito que, né, desde que respeitadas as peculiaridades locais, o interesse local, né, e evidentemente com respaldo científico que possa porventura dar algum suporte
a medidas de liberalização, por assim dizer, né? Evidentemente, eu acredito que poderia sim, né? Porque faz parte da autonomia do ente, né? Ele adotar as políticas de acordo com as suas peculiaridades locais. Evidentemente, não se autoriza uma aventura, né? Mas se há respaldo, de alguma forma, né, científico para isso, né, eu acho que é possível, sim, que o município adote essas medidas que ele entenda pertinentes. Isso aconteceu esses dias aqui, por exemplo, uma discussão judicial sobre o município do Teófilo Otoni, que fica no Vale de Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, né, em que o prefeito havia editado um decreto, né, liberalizando algumas medidas, autorizando o funcionamento do comércio, seguidas todas as políticas de orientações das organismos internacionais, né, de uso de máscara, álcool gel, não aglomeração, enfim. Mas aí o Poder Judiciário tinha proibido e afastado os efeitos desse decreto, né, e essa medida acabou revogada pelo tribunal, né, no sentido de que a decisão do prefeito ela era autônoma, ela estava dentro da sua discricionariedade e estava com respaldo científico, né? Então, eu acho que é uma pergunta interessante, né, para a gente poder entender que o outro lado dessa moeda, né, porque a autonomia dos demais entes ela não se limita a colocar medidas mais restritivas, mas também, né, a seu juízo, né, adotar um comportamento mais liberal, por assim dizer. Não, bacana. Eu já tive a oportunidade de ter estado aí em Minas algumas vezes, em BH. Você mora em BH, né? Sim, sim. Eu estive aí em 2015, a última vez, em agosto de 2015, antes aí da tragédia em Mariana. E eu gosto muito. Nós somos estados co-irmãos, Passou né? na pandemia, sinta-se convidada, professora. Ah, bacana. Isso também, você vir para Goiânia, tem amigos aqui, né? Doutor Pois é, a Simar. última vez que aí estive foi a convite do Vitor Amado para participar de um Ah, evento bacana. na Do Justiça direito Desportiva. desportivo. Não, Exatamente. bacana. Um grande Não, amigo. excelente. Eu vou já ativar aqui, reativar os comentários para os colegas tiverem alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento dentro do que nós abordamos aqui nessa manhã, né, acerca desse federalismo, autonomia, ADPF, ADI, então os temas aqui foram diversos e é a realidade que nós estamos aqui impostos, né, e atualidade é que não falta, né, nesse momento de atualização legislativa. E tudo muda da noite para o dia, né? Ontem mesmo, falando de direito administrativo, nós tivemos uma MP nova, né? Que alterou os limites de contratação por dispensa. Não sei se a professora já viu, saiu na madrugada de ontem. Não, na madrugada não. Eu dei Já saiu, ainda se não me engano, a MPV 961. Deixa eu até conferir aqui o número dela. Para a gente poder anotar, para poder estudar agora, depois da live. Ele alterou aqui. É isso aí. Ele alterou os limites para obras para R$100 mil, para serviços e compras R$50 mil, e ampliou também a contratação por meio de RDC, enquanto durar, evidentemente, o estado de calamidade pública. Né? Então, assim, todo dia tem uma regra nova, um ato novo, uma polêmica nova. Evidentemente, a gente já espera essa medida provisória, como todas as outras, deve ser objeto de questionamento judicial. Né? E está um momento muito interessante para a advocacia, porque é um momento de muita novidade. Então, assim, há espaço, né? Eu acho que isso é algo importante a gente colocar. Eu acho que tem um espaço muito importante de trabalho para os colegas advogados, né? Porque tantas normas novas, tantas novidades, elas permitem a todo momento o serviço de consultoria, né, da advocacia e o serviço de judicialização, né, para a discussão de todas essas medidas, a depender da opinião de cada um dos colegas advogados. Bacana, essa eu confesso, como saiu de madrugada, eu durmo cedo, essa eu ainda não acompanhei, passei a parte da manhã aqui envolvida com o preparo da nossa live, mas eu vou ter que estudá-la, porque um dos temas que nós abordaremos, já adianta aqui para os colegas que estão presentes, que interessam pelo assunto, mas na próxima semana já está agendado com o Dr. Vitor Amorim Assunção, ele é aqui de Goiânia,
ele tem doutrinas aí, licitações, contratos, e um dos Uhum. temas que a gente ainda não abordou, já abordamos sobre os contratos emergenciais, só que sobre licitações em específico, a gente está com uma live agendada na próxima quinta, com o Dr. Que Vitor e ótimo. Assunção. Então já vai ter novidade aí para a gente estudar Já. no decorrer da semana. Ainda bem que tá para semana que vem, né? Essa live de Exatamente. licitações, porque dá tempo da gente estudar, porque se fosse hoje, confesso que eu não estaria atualizado, então nós temos que ter esse tipo de Exatamente. preocupação também. Eu quero agradecer e registrar aqui o Dr. Ivan Trindade, conselheiro seccional nosso, obrigada pela presença. Dr. Flávio também, Vicente Flávio, cumprimentou aqui. Ah, meu xará, lá do Triângulo Mineiro. Gente boa. Bacana. Doutor Josemar está conosco aqui, parabenizou também pela exposição, pelo tema que foi Obrigado. escolhido. E essa nova MP aí dará muita discussão, e é bom que a gente vai ter esse prazo aí para poder estudá-la e trazer esse debate aí. Já faço o convite para vocês organizarem, agendarem para estar conosco na próxima semana. E já é um tema aí da hora, né? Exatamente. O que eu vejo, que dá para sentir, são que os gestores municipais felizes, evidentemente, por conta do aumento do limite, tira algumas amarras deles, né? E, por sua vez, os órgãos de controle polvorosos. Sim, Achando com um certeza. absurdo. Então, eu já posso esperar também. alguma DI aí por parte de alguma associação afeta aos órgãos de controle, certamente. Bacana. A doutora Isa Moraes também agradecendo, obrigada. Grande amiga. Doutor Breno Arruda também parabenizando aí pela Ambos exposição. colegas de conselho aqui. Ah, coisa boa. Pessoal, os amigos conselheiros estão sempre presentes. A gente prestigia Pois é, eles, eles mano, prestigiam a demais. gente, né? Mas Bacana. bacana. E, doutor Flávio, já partindo aqui então para as considerações finais, a gente tem um pouco mais aí de 5 minutos para podermos fechar a ideia aqui trazida. E nós, em nossas lives, no decorrer da fala, a gente tem atenção. Felipe Denk também, muito obrigada aqui pela presença, pelo prestígio na nossa live. E a gente tem o hábito de anotar alguma frase para poder sintetizar tudo que foi discutido aqui nessa manhã. E eu fiz a anotação da seguinte frase dentro do que foi falado por você, porque a gente monta um cardzinho, divulga, ideia trazida, né? E eu anotei a seguinte frase que você falou no decorrer da sua fala. É preciso observar o federalismo para que sejam respeitadas as particularidades locais e adotadas as medidas mais eficazes de combate à pandemia. Então, captando aqui toda a nossa discussão nessa manhã, sintetizei aí em uma das suas falas essa ideia para a gente poder aí fomentar de forma divulgando, né, o que nós discutimos aqui nessa manhã. De acordo com a frase? Ótimo, excelente. Captou com precisão, né, o que penso, né, a respeito, né, da autonomia dos entes, né, da federação no Estado brasileiro. Bacana. Agradecer também a doutora Tatiana de Viziers, que está aqui conosco, nossa diretora adjunta aqui também da ESA Goiás. Agradeço a presença dos colegas que nos acompanharam nessa manhã e, mais uma vez, saúdo aí a ESA Minas, né? Espero que possamos ter mais parcerias. Eu, sim, sou apaixonada por Minas. E pela comida mineira, muito boa, muito, muito próxima a nossa. Não, esperamos, né, essa experiência de fazer esses encontros virtuais, ela é interessante, mas acho que, a meu juízo, nada se sobrepõe, né, ao encontro pessoal. Sim, né? Então, assim, passar, a gente se adapta ao momento de dificuldade e tudo, mas eu acho que passado toda essa grave crise que estamos a enfrentar, que possamos todos nos encontrar, né? A professora vindo aqui a Minas Gerais, nós íamos aí a Goiás, né? Eu acho que é sempre uma experiência muito interessante, um intercâmbio muito interessante, né, entre os advogados, sobretudo, né, nessa função nobre, né? E eu parabenizo aí a professora Luciana
trabalho, né, junto à ESA, nessa função nobre, que eu acho que das mais nobres dela, de disseminar conhecimento, disseminar educação, né, e ainda mais de forma graciosa, né, como é o trabalho de todos nós junto à UAB. Né, isso é algo absolutamente honroso e parabenizo. Com Né, e a certeza. todos os membros da ESA por isso. Obrigada. Registro também que a doutora Maria Isabel, também conselheira seccional aqui pela OAB Goiás. Obrigada, Bebel. Obrigado, doutor Sérgio Merola, também aqui pela presença conosco. Nosso diretor adjunto, doutor Dielber. E o Dielber vai estar na nossa... Nós teremos uma live hoje no final da tarde, às 18h30, com o doutor César Bittencourt. Então, a gente vai ter dobradinha de lives no dia de hoje. Opa! Essa primeira, né? Entre esse encontro entre ESAs, e logo mais às 18h30 também teremos uma outra live comandada aí pelo diretor, Dr. Dielber, com o Dr. César Bittencourt, dentro da área aí criminal, também com muitas novidades, fomentando aí o debate nessa área. Agradeço aqui a presença, doutora, deixa eu ver aqui, Goiás se destaca na pamonha, sou capaz de comer inúmeros, pamonha é bom demais, né? Também gosto muito. E piqui? Piqui eu também gosto, mas assim, é forte, né? Mas eu gosto, assim, particularmente. É bom, não, arroz com piqui é bom demais. Bacana, e agradeço também ao doutor Moisés, né, que intermediou aqui a nossa muito grato a ele. Conexão, foi bacana. Tá tocando com maestria aqui a ESA Mineira e Bom demais. Né, fazendo lives excepcionais. É um grande amigo, mas também um grande advogado e um grande entusiasta da OAB. Excelente, nós estamos aqui no minuto final. Agradeço então novamente todos que estiveram aqui conosco. Essa live fica salva e é lançada aí nas nossas mídias oficiais, no Facebook, no Instagram da ESA, que não teve oportunidade de acompanhar ao vivo. E mais uma vez agradeço essa interação, doutor Flávio, foi muito bacana. Gostei muito dessa oportunidade de conhecê-lo dessa forma. E vamos continuar trocando as figurinhas jurídicas, né, por assim dizer. Vamos sim, professora. Estou à disposição. Uma alegria enorme poder ter participado desse debate. Obrigada, professor. Agora o Instagram nos derruba, então já nos despedimos por aqui. Muito obrigada. Até mais, gente. Até 18h30 no ESA Live, de logo mais. Até mais. Tchau.